Bom, gente, boa noite, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, né, a mais um encontro desse nosso ciclo de lives da Editora Elefante, em comemoração aos nossos 10 anos. Eles vêm acontecendo quinzenalmente, às quintas-feiras. Hoje, excepcionalmente, bom, algumas talvez acontecerão isso já, mas a nossa live está sendo gravada, essa é a 13ª live, e então a gente não vai ter ao vivo a interação no chat. E eu sou Bianca, sou diretora de arte na Editora Elefante, e hoje a gente vai conversar sobre ilustração editorial, com duas convidadas que colaboram com a gente aqui na editora, né, com capas, e eu vou apresentar elas para vocês, então. A Aline Bispo, ou Linoca Souza, ela é artista visual e também é curadora no Instituto Ibirapitanga. Durante sua formação, ela transitou pela diversidade da cidade, afinou seu talento criativo e a estética de seu trabalho. Em produções, ela investiga temáticas que cruzam a formação e a miscigenação brasileira, gêneros, sincretismos religiosos e étnicos. Nessa interdisciplinaridade dela, ela desenvolve trabalhos através das ilustrações, de pinturas e, mais recentemente, também com fotografia e performance. Ela faz parte do time de artistas com obras expostas no IMS, no SESC e no Luiz Maluf. Em 2021, ela pintou a sua primeira empena, Salve Lélia, e em uma homenagem, que é uma homenagem a Lélia Gonzalez, e fica no Minhocão, em São Paulo. E a Catarina Bessel é artista formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAUSP. Ela, há 10 anos já, ela tem seu trabalho publicado semanalmente na Folha de São Paulo, e seu amor pela literatura, pelas artes e pelas viagens fez com que a colagem fosse sua técnica preferida, recortando papéis, fotos, e ela vai criando sempre novos mundos com esses pedacinhos de realidade. Então, eu também queria falar boa noite, bem-vindas para vocês, e agradecer também as pessoas que estão trabalhando nos bastidores, o Thiago Barbosa, que faz a direção técnica e a transmissão, com apoio da Camila Yoshida, a Isadora Tabi, que é da comunicação, né, nos bastidores aqui também. Hoje a nossa intérprete em Libras é a Rosane Lucas, e a Milene Migriano, que é a produtora geral desse ciclo de lives de aniversário de 10 anos da Editora Elefante. Então é isso, e eu queria começar, então, falando um pouquinho sobre o tema que une a gente, né, que é a ilustração editorial, e por onde a gente se conectou aqui, né, na Editora Elefante. Eu queria começar pela Aline, queria perguntar para você do seu trabalho do Torto Arado, né, que é um trabalho que é lindo e ficou muito conhecido, e queria saber em que medida você acha, talvez, que essa capa ela ajudou no sucesso do livro também, e o contrário, né? Quanto o sucesso do livro ajudou na divulgação do seu trabalho. E aí, queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi esse momento aí. Olá, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Primeiro, eu quero dizer que estou muito feliz, e também muito feliz de estar com vocês e também de ter essa fala com a Catarina, que é um trabalho tão maravilhoso. E sobre o Torto Arado, eu falo que o Torto Arado, ter feito a capa para mim foi um presente, né? Porque foi a minha primeira capa. Então, foi muito especial, assim. E tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que eu passei a observar, né? É que tem uma questão das pessoas me contatarem e falarem, olha, eu comprei esse livro, eu adorei a capa, e às vezes marca, tem essa interação, né? É uma coisa que eu não esperava. Então, para mim é muito especial, né? Essa troca, assim, ela vai para além do livro, que assim, o livro é maravilhoso, acho que o Itamar conseguiu reunir assim muitas coisas muito especiais, né, sobre pontos do Brasil que às vezes as pessoas não conseguem alcançar. Então eu acho que para mim ele vem como esse livro que abre portas, né,
que outras pessoas conheçam, para que outras editoras me convidem, né? A gente consiga ter essa troca no trabalho. E aí eu acho que para algumas pessoas que acompanham o meu trabalho e aí eu acho que tem esse lugar também, né? De repente as pessoas acompanham o meu trabalho e aí conhecem o livro e falam, opa, eu gostei dessa capa, e aí entram nesse lugar de comprar o livro pela capa. Eu acho que com o Torturado acabou acontecendo um pouco isso, e que eu acho bom, porque o livro é maravilhoso. Eu acho que dá certo, então me deixa muito, muito feliz e às vezes muito emocionada, assim, de pensar, sabe, nessa relação. Acho que um vai caminhando junto com o outro, assim, no caso desse livro especificamente. Eu acho que eu vou emendar também uma outra pergunta que eu ia fazer para você, que era essa questão da construção do seu estilo, assim, né? Você tem um estilo bem marcado, mas também tem uma variação dentro desse estilo, até a gente depois vai comentar da sua exposição, né, pessoal, agora. Uhum. E, e de o que você acha disso, então, quando as pessoas te procuram, assim, por uma demanda específica do seu traço, né? Isso como é que você lida assim com isso? Como é que você acha que funciona? Às vezes eu fico até um pouco surpresa, né? Porque uma coisa que tem uma diferença, por exemplo, né? Do trabalho na pintura e do trabalho na ilustração, né? Na ilustração é um lugar que eu gosto de deixar tudo muito chapado, né? Manter as cores bem fortes, né? De manter realmente tudo bem forte, né, bem presente, essa relação, às vezes, de luz e sombra, não necessariamente ela vai ser marcada, né? Então, eu acho muito legal, porque é uma coisa que foi virando mesmo muito característica, né? E aí, quando vai para a pintura, às vezes as pessoas falam, opa, peraí, como assim, né? Porque eu falo, não, porque aí na pintura eu gosto de ter esse lugar para explorar textura, explorar massa, explorar volume, né? Eu gosto bastante. Então, eu acho que tem esse contraste, sabe? Na construção, por exemplo, do Torturado, né? Teve voltando assim, né, para esse lugar, teve uma questão de eu partir de uma fotografia, né, das mulheres empunhando os facões, né? E aí eu fazer essa releitura, que é uma coisa que eu gosto também, né? Então, eu acho que o Torturado em especial foi esse marco, né, para mim de, olha, é isso aqui que eu tô fazendo, né? E eu acho que foi uma coisa que me impulsionou e que eu estou conseguindo manter. Eu acho que às vezes tem pessoas que é o que me surpreende ainda, assim, de receber mensagem, ou alguém falar, meu, eu passei em tal lugar, vi esse trabalho, é seu. Eu falo, eu imaginei, aí eu fiz uma conexão, porque a cor é assim, a cor tal, só que essa questão da cor dos personagens, né? Então eu fico muito encantada e às vezes surpresa, né? Mas é um lugar que eu gosto muito, assim, então esse processo, né? Cores chapadas, cores vibrantes, esse lugar do rosto, né, de não necessariamente colocar uma definição dessa figura, né, o olho, a boca, eu gosto, acho que às vezes cria uma relação de identificação, né, dependendo do tema, do que vai ser tratado, mas sem entrar no lugar de pode ser qualquer um, sabe, de que eu estou falando de qualquer um, né, mas gera uma identificação mesmo assim, mesmo sendo pode ser qualquer pessoa, mas não é qualquer um, sabe? Então, isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem presente também. Muitas Tem uma, histórias são uma só, né? tem uma questão das bonecas africanas também, da questão delas não terem um rosto para não identificar como de um país específico, justamente para demonstrar essa diversidade étnica e, né, de países, enfim, de outras influências. Sim, também. E eu acho que quando a gente pensa até numa questão do Brasil também, né? Eu acho que a gente passou nesses anos todos, por tantas influências e é, tantas trocas que aconteceram de diversas formas, né? Que a gente também tem essa identidade que é muito, muito preenchida de muita coisa, né? A gente é uma coisa só, mas ao mesmo tempo não é, e ao mesmo tempo cada um tem uma história específica, duas famílias podem vir de diversas ramificações, né? Então, acho que tudo isso passa por esse lugar dessa não face, mas que ao mesmo tempo é face. Não, com certeza. A gente
Vou mostrar aqui as provas da gráfica, que acho que você também não viu ainda, do livro, que, enfim, ainda está com um texto falso aqui e tal, mas essa é uma coleção que a gente está fazendo em parceria com a Aline, que é a coleção negra. A gente não tem um nome ainda para ela, mas foi por causa do Torturado também que a gente foi atrás da Aline, por conta desse trabalho com cores, por conta da questão dessa identificação também dessa face, né? Como mostrar essa figura sem ser muito específico, também não sendo, mas também com uma graça muito grande, assim, né? E aí, esse aqui é a Vozes Afroatlânticas, que ainda está sem acento, tudo aqui, tá tudo errado, gente. E aí a gente trabalhou a gente conversou bastante, né, sobre o conteúdo desse livro e tal, e a gente chegou em umas definições, assim, né, para qual seria, você mandou, né, nem estou aqui com os primeiros rascunhos, assim, né, que são sempre tão lindos. Aliás, enfim, um deles era esse, e a gente gostou muito, então a gente quis manter, né, na contracapa aqui. E eu não estou com... Essa aqui é uma versão anterior, então não tem também uma parte das estampas que a gente usou, né, as estampas dos tecidos aqui, que a Aline trabalhou nessa capa também. A gente usou ele também no verso, assim, do livro, né? E ficou super lindo, né? Poder trabalhar com... Tem tudo a ver, né? A questão das estampas, dos tecidos africanos. E essa outra aqui, que é o Devir Quilomba, da Marileia de Almeida, que também é da coleção, né? E aí também foi um trabalho super lindo, né? A gente gostou muito enfim, dessa relação, né, das mulheres trançando, né, uma trançando o cabelo da outra, se você quiser comentar um pouquinho, Aline, dessas... Sim, especialmente, assim, eu pensei muito especialmente pelo título, né, mas pensando nessa relação desse cuidado, né, esse lugar do feminino mesmo, né, como tanto esse lugar de cuidado, mas também como pensando nas comunidades que são muito matriarcais, né? Quando a gente pensa, na verdade, quando a gente pensa muito fora do Ocidente, né? Mas especialmente em alguns países de alguns países do continente africano, né? E aí quando esse lugar quando essas pessoas passam, né, para o Brasil, e algumas tradições elas permanecem, né? Então, especialmente esse lugar do matriarcal, do cuidado, né? Enfim, essas relações que elas são diferentes, né? Que elas não estão tão baseadas nesse lugar que acho que é o que a gente tem, né? Tá dentro que a gente aprende dentro dessa nossa vida no Ocidente, né? Então, eu pensei muito nesse lugar desse cuidado, né? Desse cabelo, dessa trança, né? Da conversa, e que são coisas que parecem ser muito pequenas, mas que se espalham para aí, que são cuidados que mantêm comunidades, né? Que mantêm grandes famílias, grandes grupos, né? E que partem, às vezes, de coisas pequenas, que é esse cuidado, uma cuidar do cabelo da outra, a questão da agricultura, né? E que tudo isso vai se expandindo para manter uma fortaleza mesmo, para além do que parece pequeno ali, né? Então, foi muito legal de fazer e pensar também na questão das plantas, né? Que é uma coisa que eu deixo muito presente no meu trabalho, que eu também fiz questão de levar. E eu estou muito contente de ver agora essas provas, uma boa surpresa. Ainda não são as finais, eu esqueci de dizer também que essa foi também uma parceria, foi com a Aline também, né, das ilustrações, e também com o Túlio Serquise, que é outro parceiro nosso aqui de design, e ele ajudou a gente a pensar nessa identidade da coleção, assim, né, da tipografia, das cores, tal, a gente trabalhou junto, e aí a gente está bem feliz, assim, com o resultado também, foi bem bacana fazer junto, né, e é sempre essa dificuldade que tem de juntar traços diferentes, né? Com a ilustração é uma coisa que eu sofro bastante, né? Porque é sempre muito invasivo colocar um outro estilo, às vezes, de uma outra coisa, né? Tipografia, sobre um traço que já tem. Então, esse cuidado, assim, né? De fazer as coisas funcionarem bem juntas, assim. E aí...
Bonito. E aí eu só queria acrescentar que no Vozes Afroatlânticas, né, ali aquela foto, aquela ilustração, eu parti de um retrato do Frederick Douglass, né? Ah, é. E na Bienal, aqui agora em São Paulo, tem uma das paredes da Bienal que tem diversos retratos dele. Então, se alguém passar pela Bienal, né, tiver oportunidade, porque ele, como abolicionista e tudo mais, ele tinha uma questão de usar o retrato, né? Falar, olha, eu sou um homem negro, eu vou colocar o meu retrato como um registro do tempo, mas também como a possibilidade de, olha, eu posso ter um retrato, eu sou uma pessoa, né? De se colocar nesse lugar humanizado, né? E aí, assim, se eu não me engano, tem uma questão de registro, assim, da quantidade de retratos que ele tem, assim, então ao longo da vida até o período, até o leito da morte, assim, são muitos, muitos retratos e então tem esse lugar, né? Porque também é caro, né? Você pedir para que alguém, né, nesse período, pedir para que alguém fizesse um retrato seu e tal. Então é bem interessante de visitar na Bienal e aí tem conexões também com o livro e aí fica essa dica. Ah, que ótimo. Boa. E, Cata, vou lá para você agora também. Queria te perguntar um pouquinho sobre, nessa onda também, qual o seu trabalho, né, que você lembra de que deu, né, que teve impacto, assim, na visibilidade do seu trabalho, assim, talvez no início da sua carreira, assim, e em que momento a ilustração ela passou ela ser viável enquanto o seu trabalho principal, né? Porque você é formada em arquitetura, né? Mas desde sempre você já fazia as colagens também. Então, em que momento foi essa virada também de não esse caminho das colagens e das ilustrações? Primeiro, eu queria agradecer o convite, dar parabéns, né? 10 anos não é pouco para uma editora. E também estou muito feliz de estar com a Aline aqui. Fazer um breve parênteses, mas eu estava em Portugal em janeiro de 2020, um pouco antes de tudo acontecer. E eu estava numa livraria, eu vi uma capa muito bonita, eu não tinha a menor ideia de quem fosse o Itamar, e depois eu li o livro, achei o livro dele incrível, mas eu vi a capa, fiquei muito impressionada, e a vendedora da livraria me falou, não, esse autor é assim, assado. Mas eu levaria o livro só pela capa. Então, realmente, o que me chamou a atenção foi a capa, primeiro. Bom, acho que a colagem veio para mim, primeiro, como uma alternativa do tempo. Eu tinha trabalhos que eles eram cada vez mais rápidos. Eu tinha também sempre tive um interesse muito grande em pesquisar. Na faculdade de arquitetura, eu gostava mais de fazer as pranchas, então eu ficava pesquisando foto de pessoas da década de 50, 60, para colocar como escala humana. E a colagem, então, ela veio como se fosse um elemento agregador de todos os meus interesses, de poder fazer uma ilustração tão rápida que fosse feita em meia hora, 20 minutos, até essa pesquisa, até essa vontade de conhecer, assim, né? A fotografia, pesquisar a fotografia. E eu acho que o trabalho que fez eu falar, não, isso aqui vai ser a minha maneira de trabalhar, né, os conteúdos, foi a coluna do Gregório de Vivienne. Porque o Gregório sempre foi muito atrasado nos textos, ele manda 20 minutos antes, 30 minutos antes, e ele sabe, ele já falou isso, mas não adiantava eu fazer com colagem, com aquarela, com lápis de cor, ia ser inviável. Então eu quis juntar uma prática que fosse possível e que ainda tivesse uma qualidade boa, sem a cobrança de ser excelente, porque 20 minutos não dá. E eu acabei descobrindo nisso uma técnica que deixa, pelo menos, né, algumas vezes eu consigo, deixar uma verdade ali no tempo, né? Esse meio inacabado, essa coisa do improviso. Eu vi uma beleza ali e falei, então é isso que eu quero explorar. E eu não consigo mais fazer diferente.
é a maneira como eu gosto de me expressar. Então, acho que foi a partir do trabalho do Gregório. Eu lembro que eu conheci seu trabalho, eu estava na FAO ainda, eu acho, e eu lembro de ter encontrado essas colagens e elas são muito a sua identidade, assim, né? Tem um monte de gente que trabalha com colagem, mas as suas colagens são super reconhecíveis, assim, a da Catarina, e eu fiquei apaixonada, falei, nossa, e aí fui procurar, né, o site e tal, falei, que linda essas colagens da Catarina também. E aí, uns anos depois, nem foi no Elefante, a gente trabalhou num projeto, nem lembro direito, mas era um guia ilustrado, assim, e que aí a sugestão que eu tinha dado era para a gente chamar ilustradores diferentes, para trabalhar com traços diferentes sobre os assuntos que a gente tinha, e uma das pessoas que já estava no projeto, na verdade, era você, né, e eu fiquei super feliz, eu falei, que bacana, eu vou trabalhar com a Catarina e tal. E aí, depois disso, aí também o Tadeu acabou conhecendo seu trabalho, eu não lembro bem como foi, mas enfim, a gente já estava nesse fluxo, assim, e acabou que a gente, né, daí já fez 3 trabalhos juntos, né, por enquanto foram 3 livros, capas, né, de livros, então, na Elefante, no caso. O primeiro foi esse? Não, foi esse, né? Agora eu não me lembro. Da Baobá mesmo, Foi esse aqui, é verdade, foi esse aqui. De Bala em Prosa, né, que a gente fez em parceria, que foi um trabalho lindíssimo, assim, que você trouxe esse conceito, né, do baobá e do que ele representa também na diáspora africana, né, enfim, na imigração e a questão das vozes que se perdem, e se amplificam, vai nessa trajetória aí de luta também. E a gente e a questão dos olhares, né? Acho que você podia comentar um pouquinho essa capa. E a gente tem aqui no verso, na contracapa também, são as colagens com os olhos de fato das pessoas que a gente selecionou, né? Você selecionou, na verdade, uma a uma ali. A gente selecionou, não lembro mais se selecionou junto, mas enfim, uma a uma ali, os olhares todos que compõem essas histórias, né? Essas perspectivas dessas histórias, né? Que é um livro que a gente fez, que é uma chamada coletiva, né? Para textos, então fazia todo sentido ter uma capa que tinha essa pluralidade. Gente, eu estou enrolando a língua hoje. Essa bom, não vou conseguir falar, vocês entenderam? Essa toda, né, de pessoas e histórias, né? Quer falar um pouquinho dela também? Eu fiquei muito feliz de fazer essa capa com vocês. É um tema que eu confesso que me sentia muito à vontade para fazer, não tinha muito conhecimento. E aí vem essa coisa da pesquisa, né? O que é esse tema? E as fotos por trás. E também eu gosto muito porque quando você trabalha com colagem, você trabalha com a história do outro, você vai, né? Você vai tendo que fuçar um pouco. E aí a gente passou por várias ideias até chegar nessa da árvore, porque eu acho que o que eu estou lembrando era como se a gente quisesse abraçar e homenagear todas essas pessoas, os percursos que cada uma teve, né? Que foram muito diferentes. E ver essa árvore cheia de olhos, né? Como se fossem testemunhas dos textos, né? Então, acho que essa capa foi o começo do nosso trabalho. Mas eu gosto muito também porque a gente colaborou muito, né? Sim, eu acho muito bacana, assim, né? As dinâmicas são variadas, assim, com cada colaborador, né? Com cada designer, ilustrador e tal. E com cada um a gente vai construindo dinâmicas possíveis e viáveis e legais, assim, né? Para cada trabalho. Então, com vocês duas a gente conversou bastante, assim, sobre os projetos e teve alguns primeiros rascunhos, aí a gente descartou algumas coisas, né? Como sempre e tal, e aí foi caminhando bastante junto, mas eu gosto bastante também. Esse aqui, daí foi o segundo, né, a Potência Feminista, que é da Verônica Gago, que a gente adora também esse livro. Acho que ele ficou essa representação da potência tá bem nítida, assim, né, nessa colagem. Ela é quase um totem, assim, né,
um monumento à potência feminista, assim, né? Acho que foi por um pouco daí que a gente partiu, né? Aí eu vou mostrar esse outro aqui, não sei se você quiser comentar os dois, e esse agora que a gente acabou de lançar também, A Torção dos Sentidos, que também o autor, né, português, ele amou, assim, muito essa edição. Ele falou, bom, eu já esperava que seria alguma coisa bem bacana, assim, o que vocês iam apresentar, mas eu fiquei impressionado com como foi certeiro. Não sei se eu tinha te falado isso já. Ele falou, não, eu fiquei impressionado como foi certeiro, assim, o conceito do que está aí com o livro e tal, então ele amou. E aí, se quiser comentar um pouquinho deles dois também. Acho que quando a gente fala, né, para quem está vendo também, fazer uma capa, eu acho que a gente deve concordar comigo. Capa não é como um pôster de filme que já tem uma fotografia por trás. Às vezes é um livro, é um tema que não tem nenhuma imagem. Você vai enxugar ali uma coisa que, ao mesmo tempo, tem um compromisso com o conteúdo, mas ele não define o conteúdo. E também não tem que ser um resumo, e tem que ser sedutor, porque ele vai estar, se a gente pensar que se a livraria for um banquete, ele tem que ser um bolo de chocolate gostoso para você querer comer. Então, tem muitas coisas que você tem que pensar ali. E, ao mesmo tempo, tem esse compromisso descompromissado, assim, porque você tem que, né, ser fiel um pouco ao texto, mas também se desligar um pouco. Esse da potência feminista, eu lembro que a gente começou com uma ideia de andaime, que era uma tá segurando a outra, né, subir, ajudar. E aí, de repente, quando eu estava fazendo lá no computador, o andaime virou uma explosão. E aí, de repente, tinha a ver com a potência. Então, né, tem também esse deixar levar o processo, e no meio do processo você descobre que tem muitas ideias, né, que estavam escondidas. A prática, ela apresenta novas ideias. E eu sinto que é uma capa que a gente fez 50% a 50% juntas, assim. Eu não me sinto completamente autora, porque não teria sido desse jeito se não fosse essa parceria. A cor, né, os testes e tal. E essa última, da Torção dos Sentidos, também eu sinto que é só minha. E eu falo disso com muito orgulho, viu, Bianca? Porque a gente poder ter essa troca, essa conexão, é muito, muito importante. Deixa o trabalho muito mais rico. A capa teria saído muito pior se eu tivesse feito sozinha. Não, mas com certeza sempre o trabalho fica melhor quando faz junto, né? Eu acho que é uma dificuldade muito grande para mim quando eu tenho que trabalhar sozinha e resolver uma coisa, assim, porque os outros olhares que vão dar novas perspectivas, né, que você não tinha pensado e trazer outras possibilidades, assim, né? E que é uma diferença também do trabalho artístico, assim, né, e do design, né, e vocês estão no meio das duas coisas também, né, assim, de colocar a sua personalidade ali também, e até um limite também do que você faria com o seu trabalho, né, mas ao mesmo tempo respeitando, né, um briefing ali, respeitando uma expectativa, né, do público e também do autor, né, e da editora e tal. Então é sempre um desafio também trabalhar junto com a ilustração, assim, para mim é sempre, e é muito gostoso, na verdade, também eu aprendo muito, assim, né, nessas trocas nossas e tal. E o bacana também é ver isso, que o processo de cada uma, né, não fecha, né, a ilustração em si. Acaba que nisso, sei lá, vão surgindo coisas novas. Aí acho que na técnica ainda da colagem é isso, de repente uma coisa funcionou, né, virou de outro jeito, assim, é muito legal, né, essa dinamicidade, assim, da colagem também. E deixa eu ver aqui. Eu ia perguntar, na verdade, isso também, sobre como vocês chegaram nesse trabalho editorial, né, no final das contas, mas quais são essas dificuldades, especificidades, né, coisas bacanas também que existem nesse trabalho específico de editorial, assim, né, com livro, mas editorial em geral,
Aí, se a Linoca quiser dar uma comentadinha também. Assim, para mim, eu não sei como que isso é para Catarina, assim, mas às vezes eu sinto uma responsabilidade muito grande, por conta do autor, da autora, por conta do público, né? Doutorado, por exemplo, foi a primeira capa, mas eu não tive um briefing, porque a ilustração ela já estava pronta. Então, quando a designer me contatou, ela viu a ilustração, eu tinha postado, e aí ela falou, né? Ela falou, olha, vai ser esse livro, me falou um pouco do autor, então eu não sabia quem era, eu sabia do nome do Itamar, mas eu não conhecia nada do livro. E aí, quando eu li o livro, eu falei, nossa, realmente, assim, tinha tudo a ver. E aí, a partir daí, quando eu comecei a trabalhar com capas e com, né, com alguns conteúdos dentro do mundo editorial, para mim vem primeiro essa tensão dessa responsabilidade, né? Porque aí, antes não teve um espaço, né, só foi, né? E aí, então, tem essa responsabilidade, eu penso no público, eu penso no que eu vou transmitir, também, às vezes, se é uma matéria para alguma coisa, né? Eu até vi que a Catarina também teve conteúdo no Serrapilheria, né, pro blog de ciências, né, eu também. Então, ali, por exemplo, foi um desafio, né, era um outro lugar para mim, né, falar sobre ciências, falar sobre determinados temas, mas que também estão atrelados à sociedade, ao que está acontecendo no mundo, né, então tem alguns desafios que às vezes me tiram um pouco da zona de conforto, e que me fazem pensar nisso, como que eu vou levar isso para as pessoas né, que vão ler esse conteúdo, como que elas vão observar, o que elas vão absorver também do que eu vou desenvolver aqui nessa ilustração, e também sem, como eu posso dizer, aquilo de não querer atrapalhar também o conteúdo, sabe? Eu acho que tem essa preocupação de, às vezes, não querer entregar algo demais também, né? Entender, respeitar esse lugar também de quem vai ler, né? Que, às vezes, criar alguma coisa que cria essa troca para que a pessoa possa criar as próprias conexões dela, né? Então, acho que primeiro essa responsabilidade, assim, sempre esse primeiro momento, assim, do desafio para mim. E aí, depois, os outros vão vindo, né? E uma coisa que eu tenho também que é muito específica, por conta da temática, né, de algumas coisas que eu vou desenvolvendo, às vezes por estar dentro de uma coisa que eu estudo, né, que tá tanto nas artes visuais quanto na ilustração, esse lugar das temáticas de gênero, as temáticas que passam por conflitos sociais, étnicos, né, então eu também tenho uma preocupação de não ficar repetindo a ilustração, assim, eu quero que a pessoa olhe, vai ser muito legal se ele identificar que o trabalho é meu, mas eu tenho um medo de ficar repetindo, sabe, parecer que eu estou fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Isso é uma coisa que eu tenho que ficar de olho para não ficar naquele lugar do cômodo, sabe? Então, assim, eu tenho que buscar renovar isso sempre. E, Cata, nesse universo aí de editorial, né? Que nas colunas que você faz do Gregório, você falou então que ele manda os textos assim de última hora. E aí eu ia te perguntar se tem um briefing e tal, ou se a escolha é livre, é feita por você. Tem, né? O briefing é a coluna. Até, assim, às vezes eu falo, manda logo o tema para eu ter uma ideia do que está rolando, mas é a própria coluna mesmo. Mas eu fiquei muito... Eu fiquei intrigada com o que a Aline falou, porque e até me senti um pouco irresponsável, porque eu nunca penso na responsabilidade. Para mim, eu penso no humor, Engraçado isso, né? Eu não estou pensando em quem vai ver a imagem, mas eu devia pensar assim nisso, você está certíssimo. Eu penso mais, talvez, no humor, em provocar, na brincadeira. É muito boa essa troca. Você acaba descobrindo, você pode então, começar o trabalho de outra maneira.
Mas, sim, acho que o editorial, o desafio do editorial é que é um texto que vem de outra pessoa. A Aline também faz uma coluna, né, para a Folha, da Djamila Ribeiro, e toda semana tem um novo desafio, é um novo texto. E eu também tenho, que nem ela, esse medo de me repetir, mas eu não consigo fazer diferente. É a maneira que eu faço. E cada semana você vai incorporando alguma coisa diferente. Quando você percebe, você já está incorporando até a personalidade daquele autor que você ilustra. E aí, eu também gosto muito dessa coisa do editorial, porque ele me traz assuntos que não estão dentro do meu universo. Por exemplo, trabalhar com texto científico é muito interessante, é um desafio. Você fala, eu não vou desenhar de novo um Erlenmeyer, ou todos aqueles Bico de Bunsen, é mais do mesmo. Então, como é que eu posso olhar para esse tema com a experiência que eu tenho, que não tem nada a ver com esse tema? Eu acho que essa junção que é interessante. Eu gosto muito do editorial também porque é rápido, você termina. Imprimiu, tá lá, né? Assim, também tem isso. Ele demora até imprimir, mas a hora que imprimiu foi para o mundo também, né? O mundo, e também já não é mais seu, porque de repente você vê alguém postando isso em outro contexto. Tudo bem, as imagens estão aí para ficar no mundo. Sim, mas é muito legal mesmo. Eu acho isso do editorial uma coisa que me encanta bastante também, é isso, a diversidade de assuntos, né? E no caso da editora, enfim, né? Afinidade total com os temas também. Então, é gostoso você poder propor, né? Enfim, capas, imagens, tal, para que possam agregar nessa leitura, né? De temas que são, às vezes, que, enfim, talvez uma capa menos atrativa não trouxesse leitores curiosos, porque é isso, a gente sabe, né? O livro, a capa é que é o primeiro contato, obviamente, e é por ali que as pessoas dão entradas. Então, a ideia também é um pouco essa, assim, trazer públicos respeitando, lógico, o conteúdo e tudo mais, mas também ser um chamariz mesmo para assuntos que são muito relevantes, né? Que a gente acredita que são muito relevantes, e ter essa entrada também por aí, assim, né? Acaba que é um jeito, assim, né? De fazer esses conteúdos circularem mais também, né? E você falou de responsabilidade com quem vai estar vendo as imagens, mas eu acho que é um aspecto também, mas o outro que está muito presente assim no trabalho de vocês também é o respeito com o conteúdo também, né? Com o contexto, com o autor e com a densidade daquele conteúdo, né? Porque daí que entram essas questões, né? De livros que trabalham esses temas complexos, né, que a gente costuma ter. Então, realmente não é todo mundo que conseguiria entregar uma ilustração respeitosa nesse sentido, sabe, ao tema, né, e que traga elementos também novos, enfim. Então, acho que existe essa responsabilidade, sim. Você não estava imaginando, mas ela existe, ela está aí já. E aí eu ia perguntar também. Daí, bom, desses estilos diferentes também que a Linoca trabalha, né? Então, com a pintura e as ilustrações mais bidimensionais, assim, flats, né, tal. E como é que... Conta um pouquinho, você acabou de inaugurar uma exposição pessoal, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo de seleção dessas obras, né? Você produziu para essa exposição, como é que foi a montagem, né? E, bom, dá para fazer o tour virtual, né, da exposição também. Eu não sei se está disponível ainda, você conta para gente. Sim. E aí a gente vai mandar depois o endereço aqui. Eu não sei como hoje está sendo gravado, eu não sei onde vai ficar exatamente isso, mas a gente vai colocar em algum lugar aqui. Sim, eu só vou acrescentar mais uma coisa que a Catarina estava falando, né, sobre esse lugar do humor. Mas eu acho que eu acho tão inteligente, sabe? Eu acho tão genial essa capacidade de conseguir tirar isso, porque é uma coisa que eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de levar para o meu trabalho, assim, que eu acho que é uma coisa que eu identifico nas colagens, é uma coisa que eu identifico em quem desenvolve charge, e que tem
um olhar assim, sabe, que vê uma coisa que eu falo, nossa, que incrível, que genial isso, e que, não sei, eu acho que eu não consigo, eu particularmente sei que eu não consigo desenvolver dessa forma, né? E então eu acho muito legal quando você fala, Catarina, que você falou assim, olha, eu não pensei nessa questão da responsabilidade, né? Você pensou nisso do humor, e eu fiquei pensando como talvez esse lugar que eu fico pensando demais, essa responsabilidade, talvez me trave e talvez me tire desse lugar do humor, mas é uma coisa que eu vou levar e vou pensar depois. Sim. E sobre a exposição, minha primeira exposição individual, e eu estou muito feliz de estar reverberando, né? Pela primeira vez, assim, porque eu fui estudar comunicação visual e depois falei, tá, agora eu vou para as artes para preciso ir para um outro lugar, né? Eu sentia que a ilustração para mim já era esse lugar que estava ganhando esse espaço, mas eu queria poder explorar outras técnicas, explorar, né, ter a possibilidade de estudar pintura, gravura. E aí, depois que eu concluí a graduação, eu fui entrando no mercado editorial e eu deixei a pintura de lado. Então, deixei a pintura e aí eu falei, não, preciso voltar, isso está me fazendo falta, né? Tem outras coisas que eu quero expor, que eu quero, né, levar, e eu preciso retomar isso. E aí eu retomei as aulas de pintura, voltei a estudar, comecei a produzir, e aí foi acontecendo esse encontro até que essa exposição aconteceu. E ela foi muito especial porque, primeiro tem esse lugar, né? As pessoas que conhecem a minha ilustração e depois elas veem a pintura, elas falam, peraí, que tem uma diferença, parece que eu estou vendo o trabalho de uma outra pessoa, mas ela está falando de temas parecidos, né? Então, tem esse lugar dessa forma de se expressar, né? Trabalhar também com tinta a óleo, que é uma coisa que, por muito tempo, eu deixei, né? Por medo mesmo, porque eu falava, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir desenvolver a questão técnica, né? A questão da matéria mesmo, né? Trabalhar com tinta a óleo, você tem que respeitar o tempo da tinta, porque ela tem, né? Eu sou muito acelerada, vamos lá, vamos fazer, e a tinta a óleo, ela tem um tempo muito, é o tempo dela, né? O tempo dela na tela, né? Então, trabalhar com tinta a óleo tem sido um processo de desafios e aprendizados para mim, né? E essa exposição, né, o Claudinei Roberto, que é o curador, né, ele chegou com um título, né, ele falou, olha, eu pensei nesse título, né, a Medicina Rústica, Pinturas de Aline Bispo. E aí eu falei, caramba, né, Medicina Rústica, ele falou assim, quando você pensa nos bairros, né, principalmente na cidade de São Paulo, né, as pessoas que não, hoje a gente tem UBS, AMA, mas quando você pensa em lugares onde as pessoas não têm condição de ter acesso a um médico, né? Essas pessoas, elas vão na benzedeira, elas vão no Pai de Santo, na Mãe de Santo, elas vão procurar essas pessoas que cuidam, né? E ele falou assim, ele falou sobre essa relação disso com o meu trabalho, né? Porque uma boa parte das pinturas, né, que eu apresentei são resultados de desenhos que eu fui fazendo em caderno de desenho no processo de transporte público, né? Saindo de casa, indo para a faculdade, saindo da faculdade, indo para o trabalho, né? Então, esse lugar de observar essas pessoas, né? E tem a relação das plantas, né? Que são muito presentes, porque tem uma questão, para mim, religiosa, né? Também que eu, né? Por estar participar de um terreiro, de uma matriz africana, então identificar esses processos de cura também nesse meio urbano, né? E aí falei, não, tá bom, vamos ficar com esse tema, e aí ele permaneceu, assim, e aí tem o tour virtual, para quem não pôde ir, né, tem a possibilidade de visitar, né, de conhecer, de ver as obras. Levei também plantas para poder compor, né, a expografia, então foi muito gostoso, assim. E apesar do contexto de pandemia, foi legal ver as pessoas, né? Saber que algumas pessoas conseguiram agendar um horário, se disponibilizaram a visitar. E aí agora está vindo a SP Arte e vai ter também algumas obras vão para lá também que estavam na exposição. Então ainda dá para ver. Ai, que gostoso, que bom saber. Boa notícia nova. E
Vocês duas falaram dessa questão do tempo, né, no trabalho de vocês, assim, né? Que, claro, né, numa dinâmica comercial, profissional, enfim, você tem que entregar vários trabalhos, você acaba desenvolvendo técnicas para agilizar, né, algumas coisas, enfim, ilustração digital, né, pode ser ter menos, enfim, menos retoques, trabalhos, enfim. A Catarina trabalha com a colagem, mas ela também usa a colagem manual, né, escaneia coisas, recorta e mistura as técnicas e tudo mais. Então, são duas coisas que têm tempos, que vocês conseguiram encontrar tempos que funcionam, assim, né, para determinado uso aí que cada trabalho vai exigir, assim. Mas também tem o trabalho de vocês autoral, assim, né, um trabalho que não é esse né, que o mercado, né, vai conseguir até bancar por ele, na verdade, assim, né? Porque é um tempo de imersão muito grande, né? E eu lembrei do trabalho da Catarina, que você estava fazendo, acho que ano passado, não me lembro, mas que era aquele com lápis, né? Que você fazia umas imagens gigantescas, assim, que até queria ter a imagem aqui para mostrar também, que eram imagens gigantescas e que a sua discussão com esse trabalho estava girando nisso daí, né? Do tempo que vocês gastam em fazer, né, o trabalho, que é um tempo de vida, né? Não é um tempo que ninguém vai devolver, enfim. Conta um pouquinho desse seu trabalho, Catarina. O trabalho eu comecei a fazer quando eu tirei um sabático de 4 meses e eu comecei a pensar muito nessa questão do tempo mesmo. Primeiro porque cada trabalho que eu fazia tinha uma dinâmica diferente. Foi nessa mesma época que eu entendi que eu tinha que fazer colagem mesmo para editorial. Esse trabalho eu queria fazer com lápis grafite. Eu pegava fotos de universo e misturava com a literatura fantástica e assim que eu sentava na mesa, eu começava a cronometrar para ver com quanto tempo eu faria um céu, um universo só com lápis e quantos lápis eu gastaria. Uma coisa bem obsessiva. Mas é porque naquele tempo eu estava lá, eu estava presente, enquanto eu estava pintando, eu estava ouvindo, desenhando, eu estava ouvindo música. E aí eu cheguei à conclusão que uma tela que tinha 1,5 por 1 metro, eu levava 220 horas para fazer. E aí eu comecei a pensar, em 220 horas, quanto tempo um trabalhador gasta, investe ou doa da sua força de trabalho em 1 mês, em 2 meses? O que é esse tempo? Quanto tempo leva para fazer uma cadeira? Então, eu acho que quando você percebe que o tempo é o único valor, de fato, humano, você começa a valorizar o quanto você cobra do seu trabalho, quem que você vai sair. Então, foram vários desdobramentos. E, ao mesmo tempo, nessa época, eu estava frequentando muito o ateliê de gravura. Então, uma imagem precisava passar por tantos processos químicos e lixar, você tinha que preparar a chapa para poder começar a entrar com os químicos. Uma imagem levava 2, 3 semanas para ser feita. E eu aqui com uma colagem de 20 minutos. Mas esse é o homem contemporâneo, ele está ali toda hora sendo puxado de um lado para o outro. E eu gostava disso. Então, essa série, que chama Universos Contidos, ela é menos a imagem e mais o processo. Uma reflexão sobre o processo. Isso é muito legal, né? A gente que trabalha com arte em geral, né, design e tudo mais, o processo é muito importante, né? Assim, o processo leva a gente para caminhos diversos e é nele que a gente gasta a grande parte do tempo, na verdade, né? Planejando, enfim, realizando. E Aline, como que é esse seu trabalho daí com tinta a óleo, com outras técnicas? Que outras técnicas você gosta de usar? Quais que você prefere? O que você levou para a exposição também? Para a exposição, eu trabalhei basicamente com óleo e um pouco de acrílica, né?
trabalhei em tela e também trabalhei com papel. Aí, só que aí agora, falei que foi assim, sair de uma exposição e já reverberar outras coisas, porque até novembro eu ainda estou em residência artística, né? Então, as coisas da exposição foram produzidas em residência, a gente encerra, que é uma residência da Luiz Maluf também, então a gente encerra em novembro, e aí o nosso encerramento é um encerramento com uma exposição de todos os participantes, né, da residência. Então, esse processo do tempo, né, eu fiquei aqui ouvindo a Catarina falar e pensar, né, porque tem sido esse lugar de chegar na residência de manhã, exceto agora que eu estou nesse período da empena, né, mas nos outros dias tem esse lugar, né, a gente chega cedo e realmente a gente reside lá, né, chega, come, descansa, tira um cochilo, trabalha, produz e vai esse tempo todo, né, ficando imerso, né, é bem gostoso. Sair desse processo dessa exposição e pensar nessa outra em novembro, né, embora agora vão ser só 2 obras por artista, né, mas uma coisa que eu passei a fazer foi a fazer aplicações nas telas, né, então os próximos trabalhos vão ter tecidos, vão vir com búzios, vão vir com um pouco de costura, que aí eu estou nesse lugar também de experimentar. Tô testando algumas coisas para ver o que vai acontecer. Eu ainda não sei o que vai acontecer, eu tenho menos de um mês para finalizar aí essas 2 produções, né? Mas que vão ser essa reunião aí do que eu estou trazendo desde agosto. Está sendo bem gostoso de fazer, né? Essa união dessa pintura com esses elementos. Eu estava pensando aqui em como a gente tem a gente aprende muito a tentar controlar, né, o tempo. Muito esse lugar do horário de acordar, de bater ponto, bater cartão e voltar, e 1 hora para o almoço, e não sei o quê, e hora do café, hora do lanche, hora disso, hora daquilo, né? A gente não, às vezes não tem esse lugar de deixar que o tempo passe, né? A gente que sai atropelando, né? É, é uma coisa que às vezes eu fico pensando também, né? Como que eu vou produzir algumas coisas e às vezes nem deixar que de fato, né, o tempo passe para poder pensar nesse resultado, né? Porque aí é e-mail, é reunião, são várias coisas, né? Inclusive essa relação até com a tinta a óleo, né? Entender que ela tem um tempo para que eu não posso pintar e aí depois já querer acrescentar mais tinta, não, ela precisa de um tempo para que eu possa ir lá e fazer uma outra coisa, né? Então são vários processos aí nessa troca com o tempo. Total. E quanto tempo você ficou produzindo coisas para exposição? Para a exposição foi 1 mês e meio, Um mês e diariamente. meio, diariamente. Diariamente, pensando desde o processo de reunir esses desenhos, né, que eu já tinha, e aí fazer a escolha, e começar, e foi 1 mês e meio. Quantas obras tem lá na exposição? Você lembra mais ou menos? Foram 16. Ah, que bacana. Que legal. E a empena que você está fazendo agora também é um trabalho, é uma coisa que você já fazia, assim, pinturas de murais e tal? Como que surgiu esse? Então, em 2008 eu comecei com uma coisa do grafite, e aí fiquei mais ou menos até 2012, mas muito esporádico, né? Tanto que algumas pessoas falam, o grafite, você é grafiteiro, eu não me vejo, porque a relação de quem faz grafite está diariamente na rua, produzindo, né? Mas foi muito importante para poder conhecer outras pessoas, né? Ver que dava para fazer muitas outras coisas, né? Formas de você pode trabalhar com o que você quer, né? É possível. Então, um primeiro momento foi nesse período, né? Então, me afastei depois de muito tempo, e aí fiz ainda alguns trabalhos, mas assim, sei lá, questão tipo 2015, 2016, né? Muito, muito esporádico mesmo. E aí veio esse convite para esse ano, para essa empena da Lélia, e aí agora essa outra com a virada sustentável. E aí essa outra ela é uma parceria com o Avaf, né? Que é o Eli, é um artista que está... E aí a ideia é um artista que tenha conexão com a região, né? Então eu sou do Campo Limpo, por isso que
que foi esse céu escolhido, e um artista que não seja daquela região. Então, é bem legal, assim, tem uma questão de você entender seu corpo, preparar seu corpo, né? O ideal é fazer um alongamento, né? Essa ela não é tão grande, ela tem 15 metros, mas tem todo esse lugar, né? De entender, né? É uma outra escala. Então, tem muitas coisas que eu estou aprendendo, assim, está sendo bem gostoso. Como que é, assim, como que você começa a fazer esse desenho gigantesco? A gente Sabe? faz, então, nós fazemos uma projeção à noite. Então, geralmente uma projeção noturna, né? No caso dessa, e aí vamos escando. Essa em especial são 5 faces, né? É um prédio, um espaço de um prédio das artes, né? Que tem no céu. Então, são 5 faces. Então, foi pelo menos uns 5 dias, né? Projetando, mas já pintando o que já estava projetado, né? Ah, Mas já vai geralmente a pintando projeção enquanto está projetando? Ah, a gente pinta à noite, de manhã já volta para é bem contínuo, assim, né? E aí, geralmente, essa projeção noturna, né? Porque aí fica mais fácil para riscar, e aí depois a gente tem um layout, que aí é só acompanhando, fazendo a aplicação das cores, né? e aí chega no dia seguinte, aí você vê as cores de verdade, né? Porque na hora que você está pintando à noite, elas ficam diferentes, né? Você chega e fala, ah, não. A noite é mais esse processo de realmente deixar o traçado ali, porque de dia é melhor para É, poder parar e fazer as aplicações. que legal. Uhum. E eu ia perguntar, Cata, você quer perguntar para a Aline alguma coisa agora ou não? Então, eu ia perguntar uma coisa específica, assim, que a gente se depara bastante também na ilustração editorial, que é essa questão com os direitos de imagem e tudo mais, né? Que acho que para a Catarina é onde também sempre pega, né? Porque nas colagens você tem que buscar aí nas referências diversas e, enfim, como transformar isso, né? Então, como lidar com esses direitos, esses limites, né, dos direitos autorais, no caso das colagens, né? Quiser falar um pouco? Agora eu fiz um trabalho agora com o Itaú Cultural, que é sobre a vida do Paulo Freire, as várias facetas que ele teve, e a gente teve que passar para o processo de aprovar as fotos que foram tiradas por um fotógrafo, né, do Paulo Freire. Então, o que acontece é que, geralmente, vem para mim trabalhos de institutos que já têm um acervo fotográfico, ou vem um livro que eu fiz que eu gostei muito de fazer, que é a autobiografia fantástica de uma família de palhaços, músicos, que viajaram pelo Brasil por 30 anos. Então, eles tinham um baú cheio de fotografias e eu poderia usar tudo. Mas acontece isso, que você não pode ficar aí pegando qualquer imagem, porque vai ter um fotógrafo que tem o trabalho dele por trás que não vai gostar e tem todo o direito de não gostar. Então, a pesquisa vai aí também, em imagens que são públicas, do seu acervo pessoal. Eu acabo tirando muita foto com o celular mesmo, e eu não preciso usar as fotos em alta resolução. Então, é um trabalho também de coleta de imagens, sabe? Eu fico tirando foto da minha mão, às vezes, a minha mão está na mão de um homem, de uma mulher, nariz, já foi tudo. Todo o rosto já foi reciclado aqui. É muito bacana, né? Você tem um acervo seu aí de colagens e recortes e coisinhas, assim, né? Para você ir montando. Se eu peço para um amigo falar, você tem aqui um olho, deixa eu tirar uma foto. Assim, É, eu não sabia muito bem disso, né? A gente conversando aí durante os nossos encontros virtuais aí das capas e tudo mais, que você me falou, né? Falei, claro, né? Você trabalha com colagem, é muito prático você poder ter à mão as ferramentas, né? Do trabalho ali, né? Então, ter esse acervinho mesmo, assim, tipo, sei lá, até catalogado, não sei, deve ter aí, né? Tipo, olhos, né? Você falou, eu acho isso, né? Então, poder buscar nisso, assim, é muito legal, né? É uma outra é uma outra inventividade, assim, né, da técnica, assim, também. É muito bacana. E o limite da técnica te transforma, né? Porque como eu não posso usar, por exemplo, o rosto da Aline, eu vou pegar o nariz dela, tua boca,
da Rosana e misturar e virar um híbrido, que ninguém reconhece ninguém. Que é muito legal, né? Aqui no Potência, por exemplo, é isso, né? Também a gente identificar cada pedacinho, né? É muito gostoso a gente pegar na mão também e ficar... Algumas coisas são identificáveis, outras não, né? E no caso do de Bala em Prosa, a gente quis identificar mesmo, né? A gente botou, né, o nome de todo mundo ali, porque daí é mais gostoso de saber, né, da história que está ali por trás também, né? E, bom, já vou encaminhando meio para o fim, aqui tenho mais uma pergunta aqui para a Aline também, que nem como a Cata falou, né, desse trabalho autoral dela, que ela fez nesse momento dos universos contidos, né? E qual você tem alguma coisa que você está fazendo agora também, ou qual é um trabalho que é esse mais pessoal seu, e como que você, né, na dinâmica encontra o tempo para fazer, porque às vezes não, e, enfim, você também está numa residência artística, né, então não necessariamente, talvez esteja tudo ali saindo, já é o seu trabalho autoral mesmo, né? Então, sim, esse processo da residência acaba sendo, né, como a gente tem esse momento de ficar imerso, né, ele acaba indo para esse lugar mais autoral. Mas uma coisa que eu acho que é isso, ficou esse resquício da exposição anterior e que vai, né, guiar um pouco, assim, desse processo novo, e também porque, como o espaço da residência ele é um espaço que está na região da Barra Funda, né, em São Paulo, dali do centro, né, então eu vou para lá. Tinha um tempo que eu estava, esse período de pandemia, né, não estava saindo de casa, né, então tem algumas coisas que juntaram ali que estão saindo, né, mas eu tenho muito pensado, dentro das religiões de matriz africana, né, que eu acho que cercam aí meu trabalho autoral, né, acabam cercando de alguma forma, mas eu tenho pensado muito sobre esse lugar do que mesmo dentro desse universo, que algumas pessoas acabam mantendo um pouco à margem, né, algumas entidades, algumas coisas que algumas pessoas veem, até algumas pessoas que praticam algumas religiões e deixam um pouco à margem, né, e fazer uma conexão disso com esse lugar da rua, né? Dessas pessoas que estão passando na rua, tanto os transeuntes, né? Que trabalham, que estão fazendo entrega, no comércio e tudo mais, mas também que aí eu acho que tem essa conexão com a exposição, né? Mas também com esse lugar das pessoas que são quase que não são vistas mesmo, né? Que você finge que não vê e tudo mais. Então, essa conexão com esse lugar, né? Com essas figuras à margem, elas têm vindo muito forte, né? Isso de sair do metrô, atravessar a rua, sempre estar cruzando com algumas pessoas, né? Às vezes falando com algumas pessoas também. Então, essa conexão que passa por tudo isso tem vindo muito forte, assim. E eu queria perguntar uma coisa para a Catarina, que assim, eu acho seu trabalho, eu acho que ele tem esse lugar da colagem, eu acho muito legal, mas eu acho que ele tem uma coisa que é muito interessante no seu trabalho em especial, que ele é muito fluido, sabe? Eu vejo algumas colagens que eu sinto que elas são muito mais pesadas, assim, muito mais pesadas, né? E eu acho que a sua, por ter outros elementos que você acrescenta, eu acho que fica muito mais fluido, sabe? E aí eu queria saber como que é esse processo, assim, porque para mim, por exemplo, seria desafiador pensar, né, nessa união dessa colagem com os outros elementos, né, que você inclui do desenho, da ilustração, né, das cores, e como que você pensa na sua paleta, como que você escolhe, assim, né? Se você, nesse período aqui eu vou trabalhar com essa paleta e depois eu mudo, ou se você vai no trabalho ao trabalho, de repente, eu tô com esse trabalho, mas eu tô trabalhando só com essa paleta e ele vai com essa paleta, assim, como que acontece? Fiquei bem quando eu vejo seu trabalho, eu fico pensando sobre isso. Olha que engraçado. Eu vi a tua capa na livraria, eu falei, olha essa paleta que legal, vou copiar. Mas não foi, enfim, né, agora pegou mal, parece que eu vou copiar, posso ter copiado.
Mas eu acho que a primeira coisa que eu penso é na paleta de cor mesmo. Eu não consigo pensar num trabalho sem cor. O teu trabalho também, a cor é muito forte, né? Mas essa coisa da colagem, eu lembro que uma vez eu fui numa feira de ilustração e um agente que estava avaliando todo mundo, ele falou, por que colagem? Ele falou em inglês, né? Por que colagem? Eu não sabia o que responder. Eu fiquei travada, não era nem na minha língua, mas se fosse na minha língua eu também não ia conseguir. Ele falou, você tem que descobrir no seu trabalho o motivo de ser em colagem e não em acrílica, em lápis de cor. E aí eu entendi. Você falou de fluido, eu fico até feliz, né? Não quero chegar nessa fluidez, mas a minha ideia com a colagem é que eu gosto da realidade, mas não totalmente. Eu gostaria que ela fosse um pouquinho diferente. E aí entra as cores, né, esses volumes, que eles vão transformar a realidade, deixando aqueles resquícios de realidade e se aproximando um pouco mais do universo como eu gostaria que ele fosse. Então, para mim, essa coisa de querer mudar o mundo, ela está em todos os pequenos detalhes, até politicamente. Então, eu acho que é aí que entra o desenho, ele entra para completar, né? Para entrar nas lacunas que a realidade não consegue completar para mim. Não sei se respondeu. Nada demais. Quer perguntar alguma coisa para a Aline também, aproveitar? É que eu queria entender, né, ainda mais que você trabalha com tantas plataformas diferentes, né, e eu entendo, né, que às vezes um trabalho, principalmente como um trabalho do doutorado, que ele é tão conhecido, a fama ela acaba virando com o tempo uma assombração, porque todo mundo vai querer que você repita aquele trabalho. Então você ama e você odeia. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com essa... Como é que você lida com a expectativa de quem te chama? Falar, olha, eu não sou só autor tarado, eu sou muito mais que isso. Como é que você faz? Olha, eu tô tentando, tô vendo, assim, eu tô aprendendo a lidar, né? Porque tem uma coisa, assim, que eu penso, né? Eu acho que doutorado tem a combinação do livro, do conteúdo e da capa, né? Então, eu acho que tem outras coisas, né, que eu fiz e que também entram nesse lugar, né? Tudo é muito feito assim, com certeza que o seu trabalho também é feito com toda atenção, com muito carinho, né? Tem uma entrega, né? Mas às vezes, conversando, quando a pessoa ela vem, olha, a gente quer mostrar, de fato, a gente quer um novo doutorado, eu falo, não vai ser possível, né? Então, eu exponho que não vai ser possível porque aquela coisa do raio ficar caindo 10, 15 vezes no mesmo lugar, não vai acontecer, né? Então, eu acho que uma pessoa pode ter um livro, desenvolver um conteúdo, né? De repente lançar um livro e ter tanto sucesso quanto doutorado, independente da capa, né? Acho que, né, assim como outros livros que também têm uma grande circulação, né? Que ali foi realmente uma combinação vinda do universo aí que aconteceu, assim, mas que felizmente deu muito certo. Mas acontece, né? Mas geralmente sou bem honesta, assim, porque... E tento não me pressionar também, sabe? Tipo, agora eu preciso lançar capas, tudo vai ser best-seller, porque a partir de agora você... Não, nem é não tento me cobrar dessa forma, não é um objetivo também, sabe? Ser essa pessoa que você vai fazer capa que vai virar best-seller, assim, não. Mas já aconteceu e eu fui muito sincera, assim, que não, claro que não desmotivando, né? Mas falando sobre isso, assim, né? Não, tem uma combinação de coisas aí que tudo funcione da melhor maneira, né? Mas às vezes dá um pouco de medo, né? Porque quando vem essa soma de somatização de expectativas, né? Não sei se eu respondi também.
Você respondeu. E posso fazer mais uma pergunta? Manda ver. Como é que você lida com bloqueio criativo? Assim? O que te motiva? Porque essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para amigos ilustradores e tal, porque às vezes isso me ajuda também. O que você faz? Então, às vezes eu vou ver uma coisa que não tenha nada a ver com, sabe, com aquilo que eu tô vendo, porque às vezes eu paro, falo, deixa eu ver um filme, deixa eu ver sei lá, deixa eu assistir uma série divertida, assim, para dar uma desligada. Eu acho que às vezes o bloqueio também, por exemplo, se é uma coisa que eu preciso desenvolver e eu tô ali, não tá saindo, não tá saindo, não tá saindo, às vezes eu falo, nossa, eu preciso, sabe, de virar a chave, fazer outra coisa, de dar um respiro, né? Porque eu falo, nossa, será que eu tô com um olhar muito viciado aqui, tentando achar fazer uma mesma coisa que eu já vi que não vai dar certo, mas eu fico insistindo, insistindo, insistindo e não vou conseguir nada, né? Então, às vezes eu faço isso, respiro, vou fazer outra coisa, vou ver um filme, né? Ler, enfim, mas às vezes uma coisa que não tenha nada, conexão nenhuma com o que eu tô criando ali, porque aí a cabeça dá esse respiro, dá uma destravada, e aí depois eu volto. E agora a pandemia me tirou um pouco, né, disso, mas eu gosto muito de andar pela cidade, né, andar pelo centro, andar, né, ver as coisas, ver as pessoas, assim. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta de fazer, de sair andando e, sabe, na 25 de março, dar umas voltas, assim, né, mas eu acho que isso me ajuda também, sabe? Ver o mundo, assim, ver o que, né? Você sair da mesa e depois voltar, assim. Isso me ajuda bastante para destravar, voltar com outras ideias. Mas aí eu não estou saindo tanto mais nesse lugar do filme, da série, do podcast. Tá ajudando também. Nossa, eu me identifico bastante também com isso, né? Porque, enfim, tem prazo, tem as coisas, às vezes você fala, meu, tem que sair, e aí você tem que fazer, assim, né? Aí acaba que às vezes você tem algumas soluções ou ferramentinhas que você vai construindo ao longo do tempo que te ajudam a fazer alguma coisa, ainda que não seja a final, mas que de repente vai dar caminhos para chegar na final, né? Mas eu faço muito isso, assim, de sair do que eu estou fazendo, sair de casa, até conversar com outras pessoas sobre outras coisas, assim, porque eu acho que tá no estresse também, né? Esse lugar do bloqueio, às vezes. Eu tive isso com um livro que, bom, constantemente eu tenho isso com todos os livros, mas especificamente eu tive com a história social da LSD no Brasil, que foi uma que eu gostei muito de fazer, só que especificamente essa foi a única que eu ilustrei, se eu não me engano, assim, que eu tentei fazer uma ilustração. Eu não sou ilustradora, mas eu assumi que eu não era uma ilustradora e que eu queria fazer aquela ilustração. E porque já de imediato eu falei, não, eu quero fazer essa capa com essa estética das cartelas, né, de LSD e tal, que elas têm uma impressão acho que é rotogravura, não tenho certeza, mas que é uma larga escala, elas são bem toscas, assim, então, tudo fora de registro, né, uma coisa meio carimbada num rolo, assim, e tal, então ela já tem essa estética, assim, eles são super porosos e tal, ele é meio destruidinho e tal, então eu falei, bom, ok, né, porque para mim, que não ilustro muito, vou tentar fazer uma ilustração que faça sentido, assim, simples, dentro de uma referência que eu gosto também, estética, e trabalhar com as cores, né, as cores mais vibrantes e tal. E aí eu fui buscar e aí foi muito difícil, na verdade, pensar, nossa, como é que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Eu não sou muito boa com desenho manual, assim, tal. Então foi bem difícil, assim, essa daí eu acho que eu fiz, tipo, eu sempre desenho à mão, tal, mas essa daí eu fui tentar digital mesmo, de cara, tal. E essa eu fiquei lendo o livro um tempão, assim, tipo, e aí foi ali que foi fluindo também, porque daí acabou que eu atrasei o processo mesmo, porque não ia rolar e eu queria muito, estava muito apegada, eu queria muito fazer. Então, era meio que um desafio para mim mesma, assim, tipo, me propus a fazer essa capa e essa ilustração e eu vou fazer. E ela é super simples, assim, tal, mas para mim foi muito legal o processo todo. Então, foi uma imersão, assim, com o livro, de ler ele e tal. E aí eu encontrei num dos poemas
do livro do Roberto Piva, que era... De lá eu fui extraindo algumas imagens visuais. Então, para mim, foi uma interpretação bem livre, assim, desse poema. E aí eu comecei a visualizar um pouco mais essa daí, mas... de fato, né, bloqueio criativo acontece mesmo, e a gente tem que ter os recursos ali para driblar o tempo, né, das coisas também, enfim, porque não é sempre que dá para atrasar, no caso, esse projeto geralmente não dá, né, os livros. Então, esse daí foi o que acabou que tudo bem, não tinha um prazo, porque não era uma história, não era uma coisa muito pontual, assim, do que estava acontecendo no momento, efervescente, então dava para ter um tempinho a mais ali, foi bem legal, na verdade. E aí eu também fiz como chama? A faca especial para cortar quadradinho, assim, quadriculado, então foi muito legal fazer esse vídeo, assim, gostei bastante. E aí eu ia, e aí nesse especificamente também eu fui atrás de muitas referências, né, aí da psicodelia, da não sei o quê, né, enfim, das cores e tal, e fui buscar muitas referências, e até é um quadro, um mood board, assim, que eu adoro, porque é super colorido, assim, é bem bonitão e tal. E aí eu queria perguntar para vocês também um pouquinho, onde vocês né, falaram na rua e tudo mais, assim, quem são as influências hoje de vocês, assim, ou onde você busca, ou, enfim, trabalhos de pessoas recentes que vocês andaram conhecendo, vendo. Eu estou vendo aqui no chat, que está perguntando. 20 minutos, mas no dia que é o Gregório, eu acordo, alongo, eu... brincando, mas eu leio jornal, né? Eu leio muito jornal. Então, todo dia eu estou meio adivinhando mais ou menos o que ele vai fazer, o que ele vai falar. Um dia que surpreende, mas o bloqueio, quando o bloqueio vem, eu faço a mesma coisa. Eu saio, vou dar uma passeada, até lavar a louça ajuda. Nossa, ajuda. Não sei o que acontece, mas tem uma mágica ali. Você falou as inspirações, né? Influências, referências, inspirações. Para mim, a literatura é o que me influencia mais, assim. Eu leio alguma coisa e eu fico muito com vontade de mergulhar naquela época. Eu adoro aquele livro do Victor Hugo, Os Trabalhadores do Mar, ele tem umas frases muito poéticas, então sempre tem alguma coisa que se tira. Ou os livros do Bachelard também, que é um filósofo que fala sobre a água, sobre o fogo, sobre o ar. Aí você pega qualquer frase e você já se inspira. E também eu gosto muito de olhar a internet, né, o Pinterest. Eu gosto muito de arte moderna. Para mim, as soluções que a arte moderna criou para o segundo plano ainda são as melhores fontes para a gente, para no meu caso, né, na minha opinião, enquanto artista gráfica. Então, é por aí. Eu tenho alguns artistas que eu acompanho, eu falo que para mim, assim, a Rosana Paulino, eu acho que ela está num lugar muito importante, porque, né, inclusive tem um livro de artista que ela fez, que é bem bonito, que ela coloca também gravura, ela também tem umas costuras, tem umas colagens, tem uma coisa que me inspira muito nesse lugar, né, que é o que eu gosto, que eu estou buscando é isso do tecido, da linha, né, e disso tudo unido com a tinta, assim, então ela me inspira muito e tem uma coisa que ela consegue fazer de buscar a referência da família dela e de outras pessoas e unir aquilo e você se sente muito parte das coisas que ela apresenta, assim. Então, eu acho que ela é uma grande inspiradora para mim. E tem umas coisas que às vezes eu gosto de ficar vendo, umas performances, umas coisas. Tem um artista que eu gosto muito que é o Nuno Ramos, e aí tem umas coisas dele que às vezes eu fico, eu vou entrar aqui no site dele e fico olhando, sabe, vendo. Às vezes até rola uma distração, assim, mas eu gosto de ficar vendo, assim, ele é apesar do trabalho dele não ter nenhuma conexão diretamente com o que eu faço, assim, mas tem umas, né, ele faz instalação, uns vídeos, não tem uma conexão, assim, mas eu gosto muito, e aí tem os projetos que ele tem com
com o Rômulo Frois, que é músico, e que eu fico, gente, olha isso aqui, né? Então, às vezes eu busco num lugar que não tem tanta conexão, mas que eu acho interessante, né? E os outros recursos é da música também, gosto muito, né? Estava até conversando com o Robinho Santana, né? Algum tempo, e ele estava comentando que ele tem uma técnica de, como ele é muito ansioso, né? Então ele falou que ele tem ouvido discos de vinil, então o disco acaba, aí ele dá uma pausa, troca o disco, para de pintar, faz alguma coisa, alonga o corpo, bebe uma água, vai no banheiro, não sei o quê, e vai fazendo isso, né? E para mim o recurso da música também ajuda bastante, assim. E às vezes até, porque eu tenho isso, né? Isso de olhar os trabalhos do Nuno Ramos é porque eu gosto de ficar vendo as imagens, né? Esse lugar do filme, né? Do áudio. E às vezes, como eu falei, isso do podcast, né? Dependendo do tema também, tô produzindo e deixo o podcast rolando, assim. E aí tô pintando e falo, nossa, é verdade, né? Faz sentido. Às vezes faço umas anotações assim, procurar tal coisa, procurar tal tema. Ajuda também, assim, né? Já quando eu tô mais fluida, assim, ajuda bastante também. Vamos buscando várias coisas. É muito legal, né? Acho que processos criativos são muito bacanas e é muito legal poder compartilhar com vocês também esse momento. A gente já está aqui no nosso horário aqui da live também, mas eu fiquei muito contente, assim, porque a princípio eu também tinha ficado super, meu Deus, mas o que eu vou perguntar sobre ilustração? Porque não é meu universo muito, né? Apesar de eu trabalhar bastante com os ilustradores, assim, mas e aí são muitas coisas gostosas, né, para a gente dividir, para a gente trocar. Então foi muito legal poder estar com vocês hoje. Obrigada por vocês terem aceitado o convite, né? Que bom que deu para a gente fazer essa dinâmica virtual. Pena que, enfim, né? Espero que ano que vem a gente faça 11 anos presencialmente. E, e é isso. Não sei se vocês têm alguma coisa ainda que vocês gostariam de falar aí ou para o pessoal que vai assistir, ou uma para outra, tiverem as palavras finais com vocês. Vou falar então, leiam livros da Elefante, de outras editoras, mas principalmente da Elefante. Leiam, realmente abre muitos campos. Assim, os livros me levaram para caminhos muito bonitos, seja trabalhando, seja lendo, conhecendo as pessoas. É um ingresso para o mundo. Obrigada pelo convite e parabéns pelos 10 anos. Eu vou reforçar o que a Catarina falou, porque o livro não é só o livro, tem muito mais coisa, muito mais gente, né, por trás do que o que tem ali no livro, né, e dizer que estou muito feliz, estou muito contente de estar aqui celebrando com vocês, né, parabéns e que venham mais e mais e mais 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 com mais livros aí. Obrigada. Ai, gente, muito obrigada, viu? Eu fico muito contente mesmo de ter vocês aí de parceiras, tal. É sempre muito gostoso trabalhar com os colaboradores todos, com os ilustradores, é especial também. E aí também tem um amigo que fala isso, né? Que os livros ainda são o único lugar onde você não vai ser impactado por publicidade. Então ainda temos esse refúgio, né? Isso é uma coisa, é muita coisa, na verdade, nos dias de hoje, né? A gente permitir esse tempo do silêncio, né? De dedicar o tempo para isso, realmente é uma viagem, né? Uma viagem aí por muitos caminhos. Então, obrigada, boa noite para vocês, muito obrigada a todo mundo, quem assistiu até aqui também, né? E ao pessoal que está trabalhando, né? Aqui nos bastidores. E é isso, gente. Vamos encerrando por hoje. Valeu. Boa noite.